paz do Senhor, queridos irmãos. Aqui estamos mais uma vez para trazer a palavra do Senhor para esta noite. Uma reflexão sobre as nossas vidas, como estamos, diante de que situação estamos, o que devemos fazer, o que a palavra do Senhor tem para nos orientar. Eu quero nessa noite falar convosco, quero que os irmãos participem, escutem, divulguem para que os outros se inscrevam no canal, compartilhem, tá certo? Mas esse canal é para tratar de assuntos sobre a palavra de Deus para cada um de nós, de modo que nossas vidas elas só são edificadas mediante a palavra do Senhor. E nessa noite eu quero tomar como base um texto que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13 até o versículo de número 16, que diz assim: Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vamos orar para que o Senhor nos dê graça. Querido Deus, amado Pai, quero te glorificar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela vida dos irmãos que estão nesse momento nos assistindo, Senhor, através da internet, aqueles que estão conosco presencialmente, que o Teu Espírito Santo, Senhor, lance luz sobre o nosso entendimento nessa noite, para que nós possamos, Senhor da glória, não só falar da Tua palavra, mas refletindo sobre ela, Senhor, interpretá-la, Senhor, e sobretudo, obter, Senhor, a orientação do Teu Espírito Santo para a edificação das nossas vidas, para assim melhor Te servirmos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, esse texto que é narrado aqui na inauguração do templo que Salomão fez para o Senhor, ele termina aqui a duas obras de edificação, que era a casa do rei e a casa do Senhor, nosso Deus, e na dedicação vem essa palavra, num estilo profético, onde o Senhor está falando aqui propriamente dito, e nessa porção dessa palavra que o Senhor dá para o seu povo, ele aqui se mostra como o autor de algo que pode ser que aconteça. Pois ele diz assim, ó, versículo 3, se eu, esse eu é o Senhor nosso Deus, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, então tem três ações aqui que o Senhor estava dizendo se eu fizer isso, aquilo ou aquilo. São três coisas que o Senhor estava colocando condicionalmente de se houvesse, se porventura viesse a acontecer essas coisas, né? Comportamentos da humanidade ou alguma coisa que as pessoas teriam feito de um lado ou coisa que as pessoas teriam deixado de atender ao mandato do Senhor para ter feito. Não fazendo, o Senhor viesse a fazer isso. Então ele diz, se eu cerrar os céus, fechando o seu céu, tudo que é de provisão que vier da parte de Deus fica impossibilitado de que a gente receba qualquer tipo de socorro, resposta, provisão, proteção, dessa maneira. Aí ele vai falar, versículo 13, não houver chuva. Se não houver chuva, está falando da produção. E a atividade econômica das pessoas do local dependia totalmente de chuva. Chuva para seus plantios, agricultura, para produzirem seus alimentos, seus víveres,
suas provisões para o dia a dia, e também pasto para os seus gados, até mesmo para os animais de sacrifício, tudo que dependia do sistema de vida totalmente da produção, que era subsequente acontecimento da chuva que vinha do Senhor. Então o povo dependia de chuva, era uma das coisas primordiais para aquela época. Depois ele diz: se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Aqui é mais um aperto no parafuso, digamos assim, porque aqui abre-se um novo aperto, uma nova situação. Porque se houvesse chuva, mesmo que houvesse agora, e a terra produziu, ou em outra época tivesse produzido e estava-se ali em depósitos guardados alguns mantimentos que ainda se tinha para aquele tempo, havia alguma esperança em alguma plantação que houvesse e via frutificar. Mas ele diz, se é prova, ele diz assim: se eu liberar os gafanhotos para que consumam a terra, o que fazer nessa hora, né? Mas poderia ser que ele ainda tomasse uma outra atitude. Ele diz assim: e se eu enviar a peste entre o povo? Nós vemos aqui que Deus estava falando de 3 métodos de correção, que se fosse necessário ele enviar entre o povo, ele possivelmente enviaria, porque ele diz o pronome se lá no começo: se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. E depois ele diz: ou se eu enviar a peste entre o povo. Primeiro, não havendo produção. Segundo, o restante de produção, que possivelmente ainda viesse, os gafanhotos estavam lá para destruir e impedir que chegasse essa bênção ao alcance do povo, esse tipo de sobrevivência. E por último, um restante de incômodo, aquilo seria proliferado a atingir a área social. Aí viria a peste. A peste, o que é uma peste? É uma doença que se espalha entre o povo de modo universal, uma pandemia, uma coisa que está fora do controle da saúde, fora do controle dos sistemas que procuram terapeutizar de qualquer forma e eles não conseguem. Isso é peste. E elas têm ação para matar, ações muito fortes. E aí perturba, como convivemos com uma no momento, que perturba psicologicamente, financeiramente, ou seja, em todas as áreas da vida ela traz um incômodo. Se perturbam as pessoas fortes, as preparadas, o que não dizer daquelas que já têm um tipo de tendência à fraqueza na mente, pessoas que não têm conhecimento de Deus, pessoas que não têm esperança em Deus, pessoas que não têm um conhecimento suficiente de Deus e da sua palavra para depositar nele uma confiança, para, como diz o Salmo 37, versículo 4, se deleitar no Senhor, se colocar nele, para que ele faça aquilo que o nosso coração está desejando. Ou o versículo 5 ainda do Salmo 37, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. As pessoas que não têm conhecimento desta palavra, não só de ouvir, estou dizendo de tê-la, de conhecê-la, de viver essa palavra, de ter essa experiência com esse Deus verdadeiro, com esse Deus poderoso, Deus que fez os céus e a terra, Deus vivo, Deus animado, tá certo? Então essa sua palavra, ela é poderosa. Mas as pessoas que têm conhecimento dessa palavra ainda se preocupam. Então o que não dizer das pessoas que não têm conhecimento deste Deus, conhecimento desta palavra, e não tendo, eles não têm como ter esperança em algo. Liga-se uma TV nos nossos dias, só se fala de perturbação. Se acentuam informações e parece que pessoas empregam um esforço muito grande em trazer mais notícias que importunam, quanto mais importunadas as pessoas ficarem, melhor para essas pessoas. Eu vejo que a cada vez que cria esse acréscimo de importunação na mente das pessoas, por outro lado, cria-se também um grande espaço, um grande vazio, que só pode ser preenchido pela presença de Deus e da sua palavra. Prover a Deus que nesse momento as pessoas clamem por Deus, as pessoas
busquem o refúgio que só está em Deus. As pessoas procurem ir às igrejas, as pessoas procurem orar mais, procurem se arrepender, procurem fazer o que nos orienta aqui da palavra do Senhor. Possa ser que essa ação venha da parte dos homens, pode ser que essa ação possa vir por conta da natureza, possa ser que é isso que está acontecendo aconteça por causa da lei da semeadura. Talvez a sociedade esteja colhendo aquilo que plantou, mas possa ser, como diz a palavra do Senhor, o Senhor dizer que se eu cerrar o céu, se eu fizer por onde não vir a chuva, se eu fizer vir os gafanhotos, se eu, diz o Senhor, enviar a peste entre o povo. Então temos várias fontes aí que podem ocorrer com que essas coisas aconteçam. E Deus é ruim? Perguntava-me um amigo meu. Deus é dessa maneira? Não. Deus, quando Ele nos chama a atenção através de circunstâncias tais, a Bíblia nos deixa bem claro que é por causa do seu amor. Ele está nos chamando para a correção. Pois Ele diz na sua palavra, Ele é como aquele pai que corrige o filho a quem ama. E às vezes tem filho que precisa de um puxa-rancho na orelha. É certo que tem aqueles que se corrigem, que se tornam obedientes e se mantêm assim pela palavra do Pai. Mas tem aqueles que, convenhamos, precisam de um puxa-rancho de orelha. Precisa de uma lapadinha santa. Não é assim que acontece na nossa vida. Pois da mesma maneira, o nosso Pai Celestial ele tem filhos que são flexivelmente mais obedientes. Mas tem uns que são mais endurecidos, mais teimosos, e tem uns que são obstinados e que não estão nem aí para Deus. Mas se eles ouvirem a palavra do Senhor vai mudar essa situação. Veja que os versículos dizem o seguinte, o Senhor diz que se ele fizer isso aí, tá certo? Aí ele vai colocar uma situação também, mostrando que isso aqui é condicional. Tá? Ele vai dizer assim no versículo 14, se o meu povo, agora esse se aqui é nosso, se nós respondermos a esse se do Senhor, tá certo? Da maneira que ele diz aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, isso aqui estou falando do povo de Deus, que se chama povo de Deus, que se diz ser filho de Deus, né? Que recebeu os direitos de ser filho de Deus através de Cristo. Ele está dizendo, se esse meu povo se humilhar, a primeira atitude do homem, se humilhar diante de Deus. Ele diz, e orar, e no terceiro, e buscar a minha face, e quarto, se converter dos seus maus caminhos. Ele vai mostrar que a situação vai mudar. Ele vai mostrar que existe possibilidade de mudança dependendo dessa nossa resposta, dessa nossa condição a esse chamado dele, a essa imposição que ele está dizendo que se ele fazer. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo deixar o seu ego de lado, reconhecer que nós somos frágeis, às vezes diante de um pequeno organismo tão pequeno que não é possível se ver a olho nu, mas por outro lado se torna tão perigoso exatamente por não ser percebido diante dos nossos olhos, o inimigo é invisível, mas tão minúsculo. Ele mostra para nós que nós somos impotentes, somos insignificantes, que o nosso ego ele não é nada. O valor do nosso ego é para adorar a Deus e reconhecer que a nossa existência, a nossa saúde, o que somos e o que nós temos, só tem algum valor, porque foi Deus que nos deu e é Ele que está no comando. Nós só estamos vivos se Ele quiser e pelo que Ele quiser. No dia em que Ele não quiser, basta Ele liberar uma dessas coisas ou retirar a sua misericórdia de nós e já era. Então que nesse momento nós percebamos que Deus é grande e nós somos pequenos. Ele é tudo e nós não somos nada. Que nós dependemos dele em tudo que nós pensamos que existe. Se um dia a vaidade tentar fazer parte da nossa vida, nos lembremos de dizer a ela que vaidade humana não significa nada. O que significa é o reflexo de Deus para uma sociedade necessitada através das nossas vidas. Foi para isso que fomos levantados, para sermos representantes de Deus,
e anunciadores das suas virtudes, das suas grandezas, dentre elas o principal projeto de Deus para a salvação da humanidade através de Cristo, que é a boa notícia que a Igreja do Senhor tem para dar aos perdidos que não têm esperança nesse momento e sempre, em qualquer circunstância. Ele diz, em segundo lugar, se o meu povo orar. O povo começar a orar agonizantemente, clamando, suplicando, buscando a face do Senhor, tendo uma negociação com Deus, uma troca de pecados por perdão, de dificuldades por misericórdia, de sentimentos perversos por um sentimento maravilhoso, misericordioso, de uma relação mais estreita com Deus, de se apresentar como um obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar, de se esvaziar na presença do Senhor, esvaziando-se do seu eu para se encher da presença do Senhor e assim se tornar realmente um verdadeiro servo de Deus. É essa oração eficaz para as nossas vidas, porque nós estamos aqui para representarmos Deus e anunciarmos as suas virtudes. Em terceiro lugar, buscarmos a sua face. Buscar a sua face é exatamente buscar de coração, ansiar a sua presença dentro das nossas vidas. Vivemos de tal modo que Deus seja percebido pelas pessoas nas nossas vidas. Tá certo? Que nós sintamos Deus perto de nós, nos orientando, nos dando uma direção quando precisarmos e em qualquer circunstância da vida nós termos como agir ou reagir segundo a vontade de Deus, confiando nele e confiando que tudo quanto fizermos nós não vamos estar infringindo a vontade dele. Por quê? Porque nós buscamos a face dele. Mas em quarto lugar, ele nos chama a atenção com uma coisa mais forte dentro dessa parte que é nossa, se nós fizermos isso, é se convertermos dos nossos maus caminhos. Deus está nos chamando aqui, nos dando uma proposta de conversão. Conversão é o quê? É andar em sentido contrário àquilo que se estava indo. Sempre houve uma sociedade obstinada e difícil, às vezes enfrentando Deus, confrontando a outros, por outro lado, que deixam as coisas de Deus muito supérfluas, têm uma vida muito supérflua diante de Deus, confiando que não vale nada, que Deus é muito generoso, é muito perdoador e dispensará todas as coisas e assim leva uma vida distanciada da presença de Deus de forma irresponsável. O que Deus nos chama aqui dentro desta expressão, se converter aos seus maus caminhos, a nós mudarmos de atitude, a nós procurarmos a cada dia vivermos para Deus, nos examinarmos a nós mesmos, como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, naquele capítulo da Santa Ceia, você lembra? Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É fazermos diariamente uma reflexão, como é que está o meu andar com Deus. Eu estou seguindo as pisadas do Mestre? Eu estou seguindo os conselhos do apóstolo São Paulo, que diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo? São reflexões que se deve fazer. E sempre que fizermos isso, Romanos capítulo 8 vai dizer que o Espírito de Deus conversará com o nosso Espírito e nos mostrará que nós somos filhos de Deus. Ou seja, que nós fomos chamados para andarmos nas boas obras. Deus nos capacita, através do seu Espírito, a sermos agradáveis diante de Deus, a produzirmos algo com as nossas vidas que glorifique, que exalte o nome do Senhor. Essas quatro coisas o Senhor mostra que elas são poderosas o suficiente para fazer com que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus desvie a sua ira se ela estiver algum dia querendo nos pegar. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 1, versículo 18, o Senhor diz assim, vinde então e argui-me, ainda que seus pecados sejam como a escarlata ou como o carmesim, eles se tornarão mais brancos do que a neve. A ideia desse texto é uma negociação, é Deus nos convidando, nos chamando para razoarmos com Ele, para fazermos uma negociação e trocarmos, colocarmos a nossa vida danificada, quebrada,
violada diante dele, a nossa natureza sem força de termos um contato direto com ele, de nos aproximarmos dele, falta essa confiança por causa do pecado, que maculou as nossas vidas e nos deixou envergonhados diante dele. E ele nos propõe, venham então, que tragam isso e troquem por perdão. É oportunidades como essa que Deus nos dá, que tem escrito na sua palavra, e que nós precisamos tomar posse dela. A vontade de Deus, pode ter certeza, e foi para isso que ele nos criou, é que nós tenhamos uma comunhão com ele, e que nós usufruamos desses benefícios que estão compostos dentro dessa relação com Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz aqui em Isaías no capítulo 55, tem um texto muito parecido com esse. Esse outro, nós vimos o Senhor fazendo, através do pronome se, ele dizendo que pode fazer 3 coisas para chamar a nossa atenção. E ele disse que se nós fizéssemos 4 coisas, que são o se, que nós poderíamos fazer, se nós fizéssemos, aplacaria todo o mal que estava proposto para vir para nós. E ali o Senhor disse assim, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer nesse lugar. As nossas orações estarão diante de Deus para serem respondidas. Ele não só vê, mas também ele escuta, eles estarão com seus ouvidos atentos, diz a palavra do Senhor. Aí a palavra do Senhor diz aqui em Isaías 55, e versículo 6, que nós devemos perceber, né, que o nosso tempo não é tanto. Sinais nos mostram que a vinda do Senhor está próxima, mais do que em outros tempos. Aí aqui ele vai dizer assim, buscai ao Senhor enquanto ainda se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Esses 2 enquanto sugerem que haverá um tempo que ele não estará mais perto, ele não estará mais disponível para ouvirmos, para nos contemplar. Então busquemos a ele enquanto há tempo e invoquemos-o enquanto ele está disponível, enquanto está perto. Ele vai falar que, como ele falou lá, deixa o ímpio mude de direção, né? Se converta. Ele diz no versículo 7 desse capítulo 55 de Isaías, deixe o ímpio o seu mau caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, porque o Senhor se compadecerá dele. Tornem para o Senhor nosso Deus, que é grandioso, e ele vos perdoará. Então a proposta de Deus é essa, irmãos, de melhorar a nossa situação, de olhando para a nossa impotência, para a nossa fragilidade, às vezes para alguns até para a irresponsabilidade mesmo da situação em que está. Mas Deus está de olho em nós e o que Ele quer, resumindo tudo, é que nós nos aproximemos dEle. Aprendamos essas lições da palavra do Senhor, dessas coisas naturais que acontecem, e que nós possamos ver o Senhor aonde quer que nós olharmos, e o chamar da atenção nossa por Ele, para darmos-lhe uma resposta e nos apresentarmos diante dEle, como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Orarmos ao Senhor, nos derramando perante Ele, nos humilhando, nos convertendo dos maus caminhos, tirando tudo que é ruim de nós, pedindo ao Espírito Santo que faça essa obra de purificação nas nossas vidas, e assim termos uma comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Se nós o fizermos assim, sabe o que o salmista Davi diz? Que repreenderá o demônio. Tá certo? Que o demônio não pode atrapalhar a obra do Senhor. Ele vai dizer assim, ó, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Está angustiado? É o momento em que o Senhor está para lhe socorrer, para lhe se apresentar diante de ti. O salmista se une a nós e contra a experiência que ele tem com o seu povo, ele diz, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mute e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Eu quero, para finalizar, desejar que nós coloquemos essa palavra em prática e em poucos, diria dias, não meses,
Eu quero, juntamente com você, citar o versículo 1 do Salmo 40. Participarmos da experiência que Davi teve e, ao final de tudo isso, virmos a dizer como ele disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e nos pôs sobre uma rocha, firmando os nossos passos. Deus, irmãos, vai abençoar a minha e a sua vida e nos vai dar dias melhores, se colocarmos as nossas vidas diante dele segundo a sua palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente, hoje e sempre, em nome de Jesus, o Filho. Amém. E graças a Deus.